A paz do Senhor, irmãos, amém? Quanto louvor bonito, né? Quanta adoração maravilhosa. Hoje nós temos a felicidade de ter conosco a parte da igreja ali no Valparaíso. Pastor Juarez, querida pastora Joana, fiquem em pé. Irmãos que vieram com o pastor Juarez nos honrar esta manhã, louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande, irmãos ali da igreja do Valparaíso, que o Senhor possa abençoar. É uma alegria muito grande tê-los em nosso meio essa manhã. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Filho, vem cá, qual é mesmo que eu aperto? É qual? É o de cima? Tem certeza? Não é o de baixo? Então tá. É o de baixo. Pelo que o Josuá está falando, é o de baixo. Muito bem. Você recebeu uma folha ali na entrada, não recebeu? Amém? Essa folha eu quero que você guarde com carinho. Nós vamos precisar dela hoje um pouco. Mas durante a semana, porque durante a semana nós vamos fazer a repercussão da lição número 1 da Escola Bíblica Dominical. Ok, meu amor. Então nós vamos fazer a repercussão e essa semana nós vamos parar Juízes, tá bom? Estamos em Juízes 5. Vamos ter uma semana de análise da lição número 1 que começa hoje. Tamanha a importância dessa primeira lição. E aí na próxima semana a gente volta com Juízes. Esta folhinha que você recebeu e que eu pedi para o Weber torná-la o mais claro possível, ela comporta um período difícil da história da igreja. Um período em que nós nos perdemos. Um período em que nós passamos a acreditar em algumas coisas horríveis. Não, pastor, eu nunca acreditei nisso. Meu irmão, você vem de uma única igreja. Nós erramos, nós caímos. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos trouxe de volta. Pelo seu amor, nos resgatou através da reforma protestante. Mas é bom que você tenha esta folhinha o resto da vida. E que você olhe com calma. Aí está em azul o caminho que tínhamos que trilhar, querido Arnaud. E o caminho por onde trilhamos. A rota paralela que entramos na Idade Média. E veja que nossos líderes erraram. Nos levar ao erro, Ivan. Mas do lado estão os versículos bíblicos que condenam o erro. Mas Deus nunca deixou na história de ter vozes para lutar contra isso. E com Martim Lutero nós voltamos ao bom caminho e retornamos à presença do Senhor. Mas este é um slide muito bem feito pelo querido pastor, reverendo Wilson Salum, tá certo? E graças a Deus, pelo trabalho do seu servo, nós vamos precisar destas informações um pouquinho hoje. E aí, Pereira, durante a semana, aí vai precisar muito disso. E vai ser uma benção, tá? Muito bem. Fora esse material extra, os irmãos que estão em casa e puderem vir hoje à noite, nós entregaremos também hoje à noite. Fora esse material extra, eu quero que você pegue sua querida revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos começar um novo ciclo em nossa igreja. E você que está com a revista, pegue. Pastor, eu não estou com a revista. Já pedi para o pastor Eber trouxe hoje, não tem problema.
mas você tem no Zap a revista inteira no formato digital, tá? Ninguém se preocupe, aqueles que não trouxeram. Eu fiz slides para a gente poder conversar sobre essa primeira aula. Você não vai perder nada, mas adquira. Se você gosta da forma digital, ótimo. Eu sou como minha mãe, eu gosto da forma escrita, absolutamente escrita. É o que os meninos chamam de geração boomer. E eu não sei por que esse preconceito, mas louvado seja o nome do Senhor, né? Eu gosto muito da parte escrita, e isso me ajuda muito a ver, entender, que eu gosto de anotar, gosto de colocar, tirar, mas hoje eu fiz slides para que pudéssemos trabalhar com todo o texto. E eu te convido, você que está com a revista, muito linda, parabéns à diagramação, Heber, ficou muito boa, e a revista digital maravilhosa. Eu te convido a abrir no estudo 1. Eu te convido a abrir no estudo 1. Quem não está com a revista, não entre em desespero. Calma. Abra a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Amados filhos, já pode colocar o querido PowerPoint, né? Se for possível, ajudando-me. Aqui o controle, ó. Será que acabou a pilha? Que sorte. Muito bem, enquanto eles corrigem aqui, vamos começar. Em 2 Pedro, capítulo 3, tem um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Acompanhe comigo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Pedro diz para nós, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Desde o princípio da criação. Interessante, né? Nós começamos literalmente nossa revista com esse texto áureo. Literalmente para te lembrar da questão do escárnio. Ou seja, na época do apóstolo Pedro, Pedro já dizia, nós vivemos os últimos dias. E Pedro sabia o que estava falando, porque Joel tinha dito, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E quando em Pentecoste vão, o espírito desce, Pedro identifica com a pregação, é o cumprimento da profecia de Joel. Estamos vivendo os últimos, o quê? Dias. E Jesus tinha dito, eu vou preparar lugar, mas eu volto. Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Só que, 10 anos se passaram. 20 anos se passaram. 30 anos se passaram. 50 anos se passaram. E nada de Jesus voltar. E ainda bem que Pedro nos traz uma palavra como essa, dizendo, tenham calma, porque nos últimos dias, que é os dias que estamos vivendo, virão escarnecedores olhando para a cara de vocês e dizendo, onde é que está a promessa da volta dele? Ele não disse que ia voltar? Cadê?
Está tudo como no início, está tudo como desde a criação foi. Cadê o retorno desse homem que disse que ia voltar? E eu paro e penso, se o escárnio na época de Pedro já era a grande Fátima, e hoje, que se passaram no mínimo 2000 anos desde que Pedro escreveu sua carta. Se na época de Pedro riam da igreja, Marco Aurélio, dizendo, cadê? Cadê? Cadê que ele voltou? E hoje? Hoje olham para nós, além do escárnio que temos lá fora dos ímpios, ainda temos o escárnio de dentro dos irmãos, porque tem o pessoal pós-tribulacionista, que olha para a cara da gente e diz assim, estão sonhando com o quê? Vocês vão apanhar como todo mundo. Cadê que ele voltou? Está tudo se cumprindo? E cadê que ele voltou? Dá uma coisa ruim no coração, não dá, Escobar? Dá uma apreensão. Mas Escobar, preocupe-se não. O próprio Pedro responde. Lá no versículo 8, a esses homens, Escobar. Também de 2 Pedro 3, ele diz, há todavia uma coisa, amados, que não deveis se esquecer. Primeiro, Deus não vive no tempo que vivemos, porque para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E em segundo, não retarda o Senhor sua promessa, como alguns julgam que demora. Pelo contrário, Ele ainda não veio, porque é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade e ao arrependimento. Você sabe por que Jesus não voltou ainda, Lazinha? Porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. E olha que Ele já teve toda a oportunidade de fazer. Vamos para os slides? Acompanhe comigo, por gentileza. Porque nossa revista defende um ponto de vista mais difícil que a revista anterior. Porque a revista anterior defendia o pré-tribulacionismo. E engraçado, né? A igreja, 80% dela é pré-tribulacionista. Aí lá nos ciclos mais cultos, fantásticos, de estudo profundo grego, do hebraico, aí é que tem os bonitos dos pós. Mas a igreja é pré. É incrível. Isso fora todos aqueles homens que Deus hoje levanta com uma sabedoria extraordinária. Doutores, pós-doutores, mestres, PhDs, que já estão dizendo realmente o pré-tribulacionismo faz mais sentido. E o que eu acho interessante é que essa revista, ela vai tentar, junto comigo e você, identificar onde é que nós estamos vivendo. Porque Pedro, desde a descida do Espírito Santo, nós já estamos, meu filho, nos últimos dias. E se Pedro, o teu xará, apóstolo, disse que nós estamos, meu filho, nós estamos. Eu não tenho dúvida disso. Eu leio com muita calma Karl Marx. Eu leio Engels. Eu leio Rudolf von Jhering. Eu leio grandes filósofos, mas todos eles com o pé atrás. Agora, a palavra do Senhor eu leio com o coração aberto. Eu estou sendo franco. Se na Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido um peixe grande, eu acreditava. Eu sou daqueles pentecostais loucos que acreditam que a palavra de Deus, a palavra de Deus não é de Gênesis 1, não, é de capa a capa. O meu Deus está nesse livro. E Ele vela para cumprir sua palavra. Agora escute. Olha que coisa linda.
pense comigo, se Jesus não já podia ter vindo, Gedeon. Olha a linha do tempo. Ah, mas essa linha do tempo eu já conheço, pastor. Essa é aquela de sempre. Eu já até decorei. Já tenho lá na cabeça. Não tem como. Eu até desenho. O meu filho mais novo estava numa aula de religião. Ele esqueceu de fazer o trabalho. O professor disse, agora o trabalho do grupo do Davi. E aí o grupo do Davi tinha que falar sobre o retorno de Cristo. Ele disse, pai, nós tínhamos esquecido o trabalho. Mas como eu assisti às escolas dominical, eu disse, professor, está tão na cabeça da gente que eu vou desenhar aqui no quadro. Olha o que é um pentecostal, né? Olha o que é um pentecostal. Deus do livre guarda. Então, meus irmãos, se adolescentes como Davizinho gravaram, você gravou. Agora, olha que interessante, olha ali. Você se lembra que Jesus veio e nos tirou do Velho Testamento e nos colocou no período da igreja? Se lembra que o período da igreja não entra na partezinha ali negra, significando que nós não passaremos pela grande o quê? Tribulação. Por quê? Porque antes dela começar, como nós guardamos a palavra da paciência, Ele nos guardará do dia do mal que há de vir sobre toda a terra. E o que é interessante é que, por isso somos chamados de pré-tribulacionistas, porque cremos que o Senhor busca a igreja antes da grande tribulação começar. A grande tribulação é aquele período em que a ira de Deus se manifesta à humanidade e a Israel, e depois nós retornamos com Cristo, na segunda vinda gloriosa, para buscar nosso irmão mais velho, Israel. Assim nós temos a possibilidade e o sonho de um dia estar no milênio, onde Deus intervirá de forma definitiva na face da terra, habitando entre os homens, como foi no Jardim do Éden. Agora olhe que lindo. Temos então no arrebatamento o início da gloriosa recepção da igreja e temos na segunda vinda o retorno da igreja com Cristo para o início do milênio após a grande guerra do Armagedon. Eu sei que você aprendeu isso. Graças a Deus pela vida do pastor Cristiano e por tão preciosa revista. Agora olhe para cá, que interessante. Se você raciocinar o período da igreja, onde é que nós estamos? Segundo Pedro, nós estamos aqui, após Cristo vir e Ele fundar sua igreja, nós estamos aqui. Brinca não, pastor. Brinca não? Quem falou isso foi Pedro. Pedro literalmente diz que nós estávamos vivendo aqui, nos últimos dias. E aí é interessante porque você já notou que isso tem a ver com Mateus 24? Não, pastor, não, nós somos pré-tribulacionistas. E Mateus 24 foi escrito para judeus, ele não tem nada a ver com a igreja. Sim, os grandes pré-tribulacionistas dizem isso, que Mateus 24 foi escrito para judeu e não tem nada a ver com a igreja. Mas nós há 50 anos aprendemos aos pés de um homem que tinha muita intimidade bíblica. E desde que eu era pequeno, meu pai ensinava que Mateus 24, nos seus primeiros versículos chamado princípio das dores, fora destinado para a igreja saber dos tempos e discernir dos tempos. Então, o que nós vamos estudar nessa revista? Nós vamos estudar Mateus 24. E vamos entender que período de tempo nós estamos, porque naquela faixazinha preta ali final, onde é que nós estamos? Irmãos, à meia-noite o noivo vem. E eu te garanto, já são 5 para meia-noite.
Não se assuste com o que eu estou dizendo. Mas depois que estudarmos cada uma dessas lições, tu verás que já são 5 para meia-noite. E quem é limpo, que se limpe mais ainda. Aguardando o noivo, enchendo suas lâmpadas. E vivendo em santidade. Porque aquele que prometeu vir, virá. E não demorará. Agora eu quero te trazer dados políticos, econômicos, sociais. Aproveitando tudo aquilo que nosso pastor deixou como grande legado. E daí uma revista tão importante como essa. Que talvez desperte a mim e a ti. Para o momento em que estamos vivendo. E para a gloriosa promessa do retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Escute. Olha que interessante. Quando você pensa na igreja, o Senhor Jesus veio, e o Senhor, obviamente, Ele, por seu poder, trouxe vários momentos históricos para a igreja. Então, Geraldo, nós tivemos um primeiro momento histórico, que eu fico parado e pensando. Os grandes exegetas dizem que era a era de Jesus dos apóstolos, do século 30 ao 100. E eu fico assim, por que Jesus não voltou aí? Gente, tinha tudo para Jesus voltar. Mas aí Jesus permite um segundo tempo histórico, que é o que nós chamamos de a era dos pais da igreja, que vai do século 2º ao 3º, que pega do ano 100 ao 303. Aqui Jesus tinha que voltar, mas ele não volta. Depois temos um terceiro período em que, aparentemente, a igreja domina o mundo inteiro, mas, aí eu lhe digo, se Jesus volta aqui, era poucos que subiam. Porque a igreja se tornou um império muito grande, e difícil, e corrupta. E é nesse momento que ocorre essa página que eu te passei. Mas Deus, por sua misericórdia, nos traz, literalmente, um quarto momento, onde Ele traz sua igreja de volta ao prumo, chamado Era da Reforma. E aqui Ele podia ter voltado, Vera. Aqui dava para Ele voltar, mas Ele não quis voltar. Aí vem o quinto momento, e o mais lindo da história da igreja. A retomada da igreja primitiva, Heloís, num momento tão lindo, chamado a Era dos Avivamentos. E aqui não, aqui ele tinha que voltar, mas ele não voltou. E aí chegou o nosso momento. Você e eu estamos vivendo aqui, ó. Porque se desde o ponto número 1, na Era dos Apóstolos, já era os últimos dias, a revista tende a defender que nós estamos nos últimos segundos da igreja. E você vai entender por que essa defesa. E se ele não veio nos outros momentos, hoje mais do que nunca, a tendência é que ele venha. Nós colocamos na primeira lição um texto lindo. Desse livro que está na página de número 5, quando a trombeta soar. Quem puder comprar esse livro, compre. Está na página 5 da revista. Só tem especialista, só tem mestre, doutor e pós-doutor. E PhD escrevendo sobre a igreja e o retorno. E o que eu acho lindo está na página 7. Olha que interessante como o texto termina. É minha opinião que, embora não possamos dizer dogmaticamente que Jesus voltará em nossa geração, porque ninguém pode marcar a data que ele vai voltar, olha a conclusão que ele chega. Podemos afirmar que nossa geração tem mais razões legítimas para crer nisso do que qualquer outra geração. E eu vou te mostrar lição por lição, porque eles chegaram a esta conclusão, e por que colocamos ali? Será que o nosso momento é Mateus 24? Nós vamos estudar. Por que Jesus não voltou no primeiro século?
Ou seja, porque Jesus não voltou na era em que ele estava, e que ele prometeu voltar aí ele foi aos céus, deixou o Espírito Santo conosco, nos abençoou com o Espírito Santo, e os apóstolos simplesmente, irmãos, simplesmente, o que está aí está na revista, não se preocupe, os apóstolos tão cheios da certeza de que ele voltaria, viveram para o evangelismo e para a santidade. A igreja que começou com 12 homens, se espalha pelo mundo inteiro. Era o momento ideal dele voltar. Era o momento em que a promessa dele estava mais forte. Mas ele não voltou. Porque, em primeiro lugar, Deus é dono da história. Os tempos estão nas mãos dele. E porque, por misericórdia, ele queria salvar muito mais gente. Aí vem um segundo período, um período lindo. Porque o primeiro período, vamos ver se você botou na cabeça, olha que interessante. O primeiro período era de Jesus e da igreja, primeiro século. Segundo período, os apóstolos estavam mortos. A igreja agora está no segundo, terceiro século, Gedeon. E a igreja está absolutamente perseguida. Era tanto o judaísmo nos matando, quanto o império romano inteiro destruindo nossa vida. Era necessário Deus levantar homens e mulheres no meio da igreja que sustentassem a igreja com seu testemunho, com seu amor, com sua graça, com sua lealdade ao Senhor. E daí surgiram os discípulos dos apóstolos, para quem o Espírito Santo entregou à igreja. Ó doce Espírito Santo. Homens como Tertuliano, homens como Inácio de Lyon, homens como Policarpo, que simplesmente entregou sua vida para que a comunidade inteira não morresse em Esmírnia e a igreja pudesse continuar. Homem como Clemente, homem como Santo Agostinho. A igreja aqui, irmãos, era perseguida. A igreja aqui era morta. Nós estávamos no meio dos leões, nós estávamos no meio de toda a sanguinaria promovida pelo Império Romano. Era a morte de cristão de manhã e à noite cristão como tocha iluminando as cidades romanas. Mas Deus aprove levantar homens e dizer: sejamos fiéis a Cristo. Homens fortes, como foi nosso pastor. Homens que quando entravam, incrédulos e infiéis, eles chutavam da igreja na pancadaria. Homens dignos e homens que faziam suas congregações dizerem: ali está o homem de Deus, e eu vou morrer pelo Evangelho. O Evangelho cresce tanto, o Evangelho cresce tanto, o Evangelho cresce tanto, que o mundo quase todo fica cristianizado. Você tenha calma. Na segunda-feira essa pregação estará sendo reproduzida, mas na terça nós vamos estudar a fundo a época de Cristo. Na quarta nós vamos estudar a fundo a era dos pais da igreja, e você vai se impressionar, e você vai perguntar comigo por que ele não voltou. Se a igreja estava toda cristianizada, se cristão simplesmente não pensava em si mesmo, não pensava em sua vida, mas vivia de acordo com tudo que Deus dizia. E era uma igreja alegre, linda. Os nossos templos eram maravilhosos, eram o cemitério romano. E ali havia glória, havia graça, havia batismo no Espírito Santo, havia falar em línguas, e o número de salvos crescia, porque como Tertuliano disse, a cada sangue de um mártir que cai na terra, são 10 que Deus levanta. Mas ele não voltou. Ele tinha tudo para voltar aqui, porque ele não voltou? Porque por sua paciência, ele queria muitas almas conhecendo a verdade eterna.
Talvez ele não tenha voltado nesse momento. Porque talvez já em seu coração ele tinha, talvez a mim e a ti. Na sua onisciência, talvez ele já contemplasse a minha vida e a tua vida. E aí chegamos num momento histórico maravilhoso. Que momento histórico é esse? Ou seja, após o primeiro período de Cristo e dos apóstolos, do segundo período dos pais da igreja, em que o mundo virou de cabeça para baixo, e o cristianismo era a mais forte potência, nós chegamos num ponto difícil de nossa história. O Império Romano estava caindo, ano 303, o Império Romano estava sendo destruído. Um general romano inteligentíssimo chamado Maxensus queria tomar Roma. Constantino, outro general romano fantástico, disse: epa, qual é a maior força que existe no Império Romano? Cristãos. Avisa aos cristãos que se me ajudarem a ganhar de Maxensus, eu literalmente virarei cristão e o cristianismo será legalizado. Nós acreditamos nele. Nós, inclusive, acreditamos que ele vinha em nome do Senhor para nos abençoar. E nós nos atrelamos a ele. E nós lutamos com Roma. E ganhamos a batalha contra Maxensus. E ele cumpriu a promessa. No ano 313, no Edito de Milão, Constantino deu liberdade para que nós pudéssemos existir. Acabou a perseguição. Agora nós íamos pegar livremente o Evangelho. Mas Constantino fez muito mais. Ele nos deu templos. Ele nos deu dinheiro. Ele pegou nossos pastores e ele colocou roupas belas neles. Ele pegou nossos pastores e simplesmente tornou servos do Estado, pagando para que pudéssemos pregar o Evangelho. E no início foi tão bom, porque as igrejas se expandiram. Ou seja, onde era um templo pagão, a gente tirou a placa paganismo, colocou cristianismo e vamos embora. Só que houve um problema sério. Você sabe que cristão, quando está deitado em berço esplêndido, ao som e à luz de um mar profundo, ele descansa. E nós descansamos e começamos a aceitar dentro da igreja a galera. Porque é o seguinte, na medida em que dinheiro vem para dentro da igreja, quem está fora da igreja resolve aceitar Jesus. Você me entende? Resolve entregar o coração para Jesus. E aí entrou na igreja tudo. E aí a gente, para literalmente se adaptar a todo mundo e abraçar todo mundo no amor de Deus, deixou entrar tudo na igreja. Aí costumes pagãos começaram, como culto aos mortos, oração a santos. Está vendo a folhinha aí? Está vendo a folhinha aí? Está vendo a folhinha, o erro para onde fomos, o caminho para onde tomamos, o atalho para onde andamos. E o pior, quem se levantava contra cada um desses erros, nós matávamos, porque estava muito bom ser cristão. Ou seja, surge o que nós chamamos de império cristão. Só que olhe para cá. Adivinha o que morreu nesse momento? Chuta. O amor pelas almas. A gente não precisava ganhar alma, elas vinham. E elas aceitavam Jesus. Morreu a chama do evangelismo. Morreu junto, obviamente, a mensagem da volta de Cristo. Porque a volta de Cristo agora já não é mais tão importante. Afinal de contas, a gente tem um bom templo. A gente tem onde reclinar a cabeça. A gente tem dinheiro. A gente tem férias. A gente viaja pelo mundo que é todo cristão. A gente tem tudo. Se Jesus voltar, vai cortar o barato. E o melhor, não precisa mais de tanta santidade. Para ir para o céu, é só comprar uma indulgência. Compro a indulgência, que são ossos de Cristo. Cabelo de Cristo. Cabelo de Maria. Maria se torna intercessora entre nós e Deus. Comprou a indulgência, você está no céu. Não se preocupe,
Se o teu parente era absolutamente tomado pelo demônio, não tem problema não. Deixa o bichinho, ele vai ficar engastalhado em algo que nós criamos, purgatório. E aí você vem, compra a missa e faz a missa, e aí depois de muita missa, se ele era gente difícil, como Putin, aí vai para o céu. Você entendeu? Morreu a chama do evangelismo. Morreu o amor pelas almas. Morreu a esperança eterna da vinda de Cristo. Porque a vida aqui embaixo ficou maravilhosa. Ainda bem que o Senhor não voltou nesse momento. Veja os erros. A gente tinha que andar nessa estrada, Gedeon. A gente pegou esse atalho, Gedeon. Mas Deus é tão bom, que Deus, por misericórdia da sua igreja, depois de errarmos, depois de cairmos, e caímos depois de 2 períodos de grande bênção do Senhor, o Senhor levanta pré-reformadores, como Wycliffe, como John Hus, como Savonarola, para no momento certo levantar seu filho, Martim Lutero, e nos trazer de volta à presença dele. E aí chega a era da reforma. Com a reforma voltamos a acreditar na Bíblia. Com a reforma saímos de todos os erros. Com a reforma deixamos de lado os ídolos. Com a reforma nos voltamos ao Senhor e passamos a crer que a salvação é só pela fé em Cristo Jesus, que é milagre de Deus e que toda honra e toda glória é dada a Deus, não mais aos nossos líderes. Com a reforma voltamos à presença do Senhor, mas não tivemos tempo de voltarmos para o Apocalipse, voltarmos para Daniel, voltarmos para a profecia de que ele ia voltar, porque tinha que cuidar de doutrinas básicas, como da salvação, da fé, da justificação, da remissão de pecados. Mas com a reforma, a base voltou. Oh, Jesus podia ter voltado com a reforma. Homens grandiosos como Martim Lutero, como Butzer, como homens como João Calvino, homens como John Knox, homens grandes na presença do Senhor, fizeram a Europa tremer de tal forma que a glória de Deus voltou a ser vista em todo aquele continente. Isso se espalhou por todos. O Senhor podia ter voltado. Eram homens de oração, homens de clamor, homens de vida, homens de absoluta vida espiritual. Mas aprove ao Senhor trazer um 5º momento. Ou seja, o momento após a reforma, aonde com a reforma consertamos todos os erros do 3º momento, que foi a era dos avivamentos. Oh Deus, depois que a Bíblia voltou à centralidade, depois que o Senhor Deus voltou a ser adorado como tinha que ser adorado, depois que as doutrinas voltaram à corretude, nós começamos a voltar a estudar os grandes textos e começamos a pedir: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, e simplesmente o Senhor levanta um dos maiores generais deles de todos os tempos, Conde Zinzendorf. E esse homem recebe crente que estava fugindo de tudo que é lado, e esse homem simplesmente coloca ramificações evangélicas contrárias, proíbe que estas ramificações evangélicas, na sua fazenda enorme, briguem entre si, determina a oração entre eles e diz: nós vamos somente trabalhar com aquilo que nos une. Irmãos, surgiu no meio deles, após uma santa ceia como essa, simples, em 27 de agosto. Deus tem alguma coisa com agosto, é incrível. Em 27 de agosto de 1727, todos aqueles que lá estavam
foram divididos em turnos de tal forma que 24 homens e 24 mulheres, um homem e uma mulher, na torre de oração que foi levantada, orasse 1 hora por dia, e de tal forma que a oração não parasse, nem manhã, nem tarde, nem noite. Durante 100 anos, nós tivemos uma torre de oração, que fez com que a chama do Evangelho, a chama por almas, o desejo de buscar ao Senhor, crescesse de tal forma, que simplesmente deste local e deste homem sai o maior projeto de missões de toda a terra. Voltamos a querer evangelizar, querer falar do Senhor, e cheios do Espírito Santo, meninos de 14, 15, 16 anos se vendiam como escravos para entrar em navios e ir a outros locais para pregar o Evangelho. E aí Deus levanta generais como esse aqui, como John Wesley. E por causa de John Wesley, a Inglaterra não teve o mesmo destino da França na Revolução Francesa. Enquanto o mundo estava completamente dominado pelo racionalismo, ou seja, aquilo que a ciência não explica, não é verdade. John Wesley, simplesmente numa reunião de morávios, ele sente seu coração aquecido na leitura simples de um comentário de Lutero sobre Romanos, e esse homem se levanta e a Inglaterra cai aos pés do Senhor Jesus. O Senhor levanta, recanturi será la maturianda, o maior pregador de todos os tempos, George Whitefield. Com Whitefield, nós começamos a pregar nas praças, nós começamos a pregar nas indústrias, nós começamos a pregar nas ruas, e a Bíblia assim diz, que é para pregar em tudo que é canto. E esse homem, tomado pelo Espírito Santo, ele simplesmente, em cada uma de suas pregações, ele tinha mais de 15, 20 mil pessoas ouvindo, e todos que ouviam Whitefield pregar, diziam, não é voz de homem, é voz de Deus. Mas a glória de Deus atinge de forma grande a Inglaterra e os Estados Unidos, para onde ele foi. Deus levanta esse aqui, o príncipe, o grande príncipe, um dos homens mais cultos do mundo, que conseguia misturar toda a sua eloquência, inteligência, raciocínio, capacidade de memória com o Evangelho. E esse homem faz tremer os Estados Unidos de tal forma que um dos seus sermões ele não consegue terminar. Pecadores na mão de um Deus irado. No meio do sermão, os seus que ouviam pensavam que o inferno, viam o inferno abrindo e gritavam: que faremos? A América do Norte caiu aos pés do Senhor Jesus por causa deste homem. E por causa deste homem, as 13 colônias se uniram e conseguiram sua independência, e a glória de Deus foi com ele. Mas você acha que era só para a parte oeste da Europa, para simplesmente os norte-americanos? Deus levanta o pequeno príncipe, Evan Roberts, e esse menino com trabalho de oração simples na igreja dele, ele fez tremer todo o país de Gales. E o fogo que começou ali na Inglaterra atinge o país de Gales, e a glória do Senhor se manifesta. Não ia dar outra. O Senhor levanta o grande pregador Charles Finney. E o que eu acho interessante, que quando John Wesley, em 1791 morre, 1792, quem se levanta? Charles Finney. Ele ia às praças, ele ia às indústrias, ele ia literalmente ao campo, ele ia em todos os lugares. E onde esse homem pregava, a glória de Deus se manifestava de forma extraordinária, por causa de gente que estava orando numa torre de oração, só por causa disso. Até que aprove o Senhor, no pior momento da vida do ser humano, levantar esse senhor William Seymour, que vive só 52 anos, só 52 anos, mas que numa igrejinha, na rua Azusa, simplesmente tomado pelo Espírito Santo, ele teve durante 3 anos e meio, culto manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, e
todos na América do Norte que iam para ver, entender, discernir, eram batizados e tomados com o Espírito Santo. A glória de Deus se manifestava e em razão dele o fogo chega no Brasil. Irmãos, eu paro e penso, se essa não é uma geração para que o Senhor volte, meu Deus, qual é a geração? Qual é a geração? Porque depois da era dos apóstolos, depois da era dos pais da igreja, depois da era em que nos perdemos na Idade Média, depois da era que o Senhor nos trouxe de volta ao redil, a era da reforma, depois da grande era dos avivamentos, quando ele tinha que voltar, o que vem? Vem eu e você, Gedeon. Vem eu e você. Vem a chuva serode. Vem um momento em que a glória de Deus vai se manifestar como nunca. Vem um momento em que a presença do Altíssimo será derramada sobre toda a carne. Onde velhos terão visões. Jovens profetizarão. Onde as vidas serão tomadas de inopino pela presença do Espírito Santo, irmãos. Nós estamos vivendo essa era. E escute, se é a era de Mateus 24, então se prepare. Porque se Mateus 24 está nesse momento, e a gente está vivendo ali, no último momento, está perto. Está perto. Está perto. Ora lá macanturiandas. Está perto do retorno e a gente aprendeu que 3 sons serão ouvidos. O último som é da trombeta. E isso aqui está perto de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está voltando. Ele está voltando. Se esse momento que estamos vivendo, como nos ensina o pastor Gedeon, é Mateus 24, ele está voltando. Mas vem uma pergunta, como identificar que possivelmente estamos vivendo Mateus 24? Volte para mim, filho. Acabou o slide. Quer identificar? Vamos para Mateus 24. Abra Mateus 24. Versículo 1 diz, e tendo saído do templo, ia retirando-se quando se aproximaram dele os discípulos para mostrar toda a construção do templo. E ele disse, vedes tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando aproximaram dele os discípulos em particular e perguntaram, olha, nos ajude a compreender como é que não vai ficar pedra sobre pedra. Que sinais há da tua vinda? Como é que vai ser o final do tempo? E Jesus respondeu, vede que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Adivinha qual é a próxima lição? Falsos cristos. Versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim, mas ainda não é o fim. Lição 3, guerras e rumores de guerra. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Fomes, terremotos em vários lugares, mas isso é o princípio das dores. A próxima lição, após estas, desastres naturais. Sereis atribulados, vos matarão, vos odiarão em todas as nações por causa do meu nome. Próxima lição, após todas essas, perseguição religiosa. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos.
Toma cuidado, uma coisa é falso Cristo, outra coisa é falso profeta. Daí a lição, falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aí a penúltima lição, literalmente, vida social fria. Agora aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas pastor, tudo isso acontece desde que Cristo subiu. Sim. Tudo acontece desde que Cristo subiu. Como é que a gente é a última bolacha do pacote? Será que a gente é a última Coca-Cola da Ucrânia? Olhe para cá. A certeza da interpretação está então naquilo que nosso pastor nos ensinou, o versículo 8. É mero princípio das o quê? Escute, quando tudo isso acontecer, numa velocidade maior, numa intensidade maior, aí eu volto. Eu tenho 2 filhos. Minha esposa me deu a alegria de ter 2 filhos. E eu entendo esse texto como cada pai aqui está e entende. À medida que o parto vai chegando, as dores vão aumentando, né, irmãs? E o período de uma para outra vai diminuindo. Você sabe por que a nossa geração talvez seja a geração do arrebatamento? Talvez. Porque tudo isso aqui, depois da era dos avivamentos, que termina em 1911, de 1911 para cá, está acontecendo como nunca aconteceu antes, e numa intensidade enorme. Você vai se assustar com cada uma das lições, porque elas estão baseadas não em achismo, mas em dados. Rapidamente, guerra, rumor de guerra, sempre teve, não teve? Teve. Mas de 1911 para cá, além de termos o maior número de guerras de todos os tempos, tivemos 2 guerras mundiais. E estamos agora, todo mundo com medo de um maluco apertar um único botão e acabar com o mundo. Diz que as dores de parto não estão aumentando. Mente para mim e me engana dizendo que o Senhor não está voltando. Prepare a igreja. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor está voltando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.